Bem, vamos trabalhar agora com pincéis, ferramenta pincel. Se você clicar e segurar, você vai ver que tem mais 3 opções aqui, mas nosso foco é pincel. Primeira coisa, o pincel ele pinta com a cor de primeiro plano. Então eu faço a pintura. Aliás, vamos chamar as amostras para deixar a coisa mais colorida. Beleza? Aqui na barra de opções, eu tenho opacidade, que gerencia transparência no meu pincel. Então olha que legal, eu posso sobrepor pinceladas. Vou voltar aqui para 100% e temos o fluxo. O fluxo, ele é padrão em 100%. Se eu diminuir o fluxo, ele diminui a quantidade de tinta. E se eu diminuir muito, pode me dar a sensação de transparência, mas não é. Vamos dizer assim que eu deixei a pintura mais aguada e a ponta do pincel fica mais fino, com menos tinta. Esse botão aqui, ele só vai ser utilizado se você trabalhar com mesa de digitalizadora, né, que antigamente chamava tablet. E esse botão aqui é para usar pressão de opacidade também quando você estiver trabalhando com tablet ou mesa digitalizadora. Então, o que esse botão aqui faz? Vou voltar o fluxo para 100%. Quando ele está desligado, eu venho com o pincel, paro. Estou pressionando o botão do mouse. Não acontece nada. Se eu ligar esse botão, eu venho, paro. Ele continua soltando tinta, desde que eu mantenha o botão do mouse pressionado. No dia a dia, não vai ter muita utilidade para você não. Acredite em mim. Muito bem. Aqui na parte superior esquerda, eu tenho o tamanho do pincel. Eu posso fazer pincéis menores, posso fazer pincéis maiores. E aí, quanto maior o pincel, dependendo do tipo, né? Aí ele fica com a borda esfumaçada. Aí eu tenho modelos com borda dura, né? A gente chama de borda dura. Tem alguns mais esfumaçados. E na parte inferior eu tenho outros tipos de pincéis. Vou pegar esse aqui. É um pincel típico de pintura. Esse aqui de vassourinha. Vou pegar outra cor para você ver melhor. Aí quando você sobrepõe, ó, fica bacana, fica natural, como se fosse pincelada mesmo. E mais para baixo eu tenho os pincéis do tipo, como é que chama? É crayon. Tá vendo que ele fica que nem um giz? Dá para fazer umas coisas bem bacanas com esses pincéis. Tenho pincéis do tipo carvão, que é mais chapadão. Tenho pincéis de capim. Já são pincéis pré-construídos. Mas isso aqui você vai usar de vez em nunca. O que eu quero que você preste atenção são nesses aqui. Por quê? Porque muitas ferramentas que nós vamos trabalhar estão associadas ao pincel e ele vai usar esses tipos, e vai usar tamanho. Alguns eu vou ter a dureza. A dureza é aquilo, ele está com uma dureza zerada. À medida que eu aumento, ele fica com a borda, né, na verdade, é que fica mais esfumaçada. E a dureza 100% não fica a borda esfumaçada. O tamanho do pincel você pode controlar por aqui, mas eu sugiro que você use o atalho. Deixa eu dar um Ctrl A, Ctrl Delete e um Ctrl D. Muito bem, voltando ao atalho, abre colchete. O colchete são essas duas teclas,
abre colchete, fecha colchete, beleza? Muito bem. Abre colchete, fecha colchete, vamos começar com o fecha. Aumenta. E o abre colchete, ele diminui. Então, esse diminui, esse aumenta. É mais rápido do que você ficar experimentando aqui. Ah, esse tamanho tá bom? Ah, não, ficou muito grande. Então você usa abre colchete, fecha colchete. E você tem um acesso ao pincel mais rapidamente. Tranquilo? Então eu vou dar uma repassada rápido, porque os pincéis ele tem uma série de configurações, mas eu estou montando um curso que chama pintura digital. Aí eu vou ensinar a pintar com aquarela, com bico de pena, com aerografia, com uma série de técnicas. E eu acho melhor a gente explorar isso num curso específico. Aqui é o seguinte, ferramenta ativada, eu escolho o tipo do pincel, tamanho do pincel, dureza do pincel, normalmente está assim, opacidade do pincel, fluxo do pincel. É isso que você tem que saber nesse momento e é coisa beça para você trabalhar nessa primeira parte de fundamentos do Photoshop. E se você não for trabalhar com pintura digital também, as outras informações não vão ter o menor valor. Tranquilo? Maravilha! É isso aí. Então agora a gente vai fazer um exercício usando os preenchimentos, um exercício bem bacana. Mas antes do exercício, eu preciso falar uma coisa para vocês. Quando eu estou trabalhando com o pincel, aliás, várias ferramentas, elas se exibem de acordo com o seu formato, seu desenho. Por exemplo, seleção, né? Eu estou vendo o lacinho. Pincel, eu estou vendo o diâmetro do pincel. Tira a seleção, senão só posso pintar lá dentro. Se você pressionar a tecla Caps Lock, que é de fazer letras maiúsculas, o apontador muda. Dependendo da situação, isso não é legal. Então, se o seu apontador de qualquer ferramenta ficar meio estranho, é porque você está com o seu Caps Lock ativado. É só desligar, que aí as ferramentas voltam a se exibir normalmente. Tranquilo?